Caso você aí não saiba o que é QA, tá, galera? QA significa Quality Assurance. E o que é Quality Assurance? Quality Assurance é a garantia da qualidade. Então, você sendo um QA, tá? A gente fala que você é um QA, você trabalha como um QA, você vai garantir a qualidade de um produto. Porém, quando a gente está falando de QA, normalmente a gente está querendo dizer de um QA que trabalha com softwares. Então, o que você vai fazer sendo um QA? Você sendo um QA vai trabalhar com testes de softwares, ou melhor, testes de sistemas, web ou aplicativos celulares, coisas que você usa aí todo dia, o dia inteiro. Então, por exemplo, no desenvolvimento do Photoshop, eles têm um QA lá, uma pessoa para trabalhar com qualidade do produto. Ah, mas e o Facebook? O Facebook também tem QAs. Ah, mas e a Amazon? A Amazon também tem QAs. Ah, mas e a Apple? A Apple também tem QAs. Galera, os QAs, o que eles fazem, tá? Os QAs também são muito conhecidos como testers, e isso é muito mais fácil de você entender. Então, basicamente, o que você vai fazer? Você vai testar sistemas e softwares, independendo da empresa que você trabalha, tá? Então, você vai garantir que a qualidade do produto, do software que está sendo desenvolvido é alta, né? Que a qualidade está nos conformes previstos. E aí, por que é uma área que paga tão bem e por que é uma área que continua crescendo? Que é um teste, galera. Todo time que tem um desenvolvedor de software, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre desenvolvedores, programadores. Essas pessoas, elas desenvolvem um sistema. Porém, normalmente em todo time que trabalha um desenvolvedor, eu digo normalmente, tá? Mas é bem comum que tenha um QA, um tester. O tester, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar as coisas que esse desenvolvedor fez e vai testar. Galera, saibam que isso daqui é só uma pontinha do iceberg, um QA ele faz muito mais que isso, porém é muito interessante que vocês saibam disso, e é justamente por isso que está crescendo tanto a área. Por quê? Não tem um boom aí dos desenvolvedores, todo mundo tá virando desenvolvedor? Pois é, existem outras áreas além do desenvolvimento, existem outras áreas além de programação, e uma delas é a QA, que é justamente a área que eu trabalho. No QA, galera, o que é mais interessante? Como o QA é uma área que poucas pessoas conhecem, inclusive talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo falar sobre QA, é uma área que tem pouquíssima concorrência. Ou seja, você consegue entrar no emprego como QA de uma forma muito mais fácil que um desenvolvedor. Simplesmente pelo motivo que, apesar de ter muita vaga de desenvolvedor, também tem muita gente querendo se tornar um desenvolvedor. Então a competitividade vai ser muito maior. Agora, na área de QA não é tão assim. Como as vagas de desenvolvimento estão crescendo, as vagas de QA também crescem junto. Afinal, um produto ele tem que ter um processo de qualidade bem definido. Então, as vagas de QA também aumentam. Só que a diferença é, pouquíssimas pessoas conhecem a área de QA. Então, isso faz com que você tenha muito menos concorrência. E além disso, os requisitos são muito mais fáceis de se iniciar tecnicamente, tá, galera? Caso aí você queira se tornar um desenvolvedor, saiba que os requisitos técnicos, eles são bem mais altos do que um requisito aí de um QA. E eu vou explicar para vocês aqui, tintim por tintim, o que um QA faz, quais são as coisas e o que o QA precisa saber para começar a trabalhar como QA, né? E depois eu vou falar sobre os salários de um QA para você entender e vou até comparar aí com os salários de um desenvolvedor. Galera, importante também trazer aqui, QA não é a única nominação que a gente tem para uma pessoa que trabalha com qualidade, tá? Uma qualidade de software. Então, quais são as denominações? Você pode encontrar analista de teste, engenheiro de testes, QA Engineer, Automation Tester, QA Automation Engineer, Software Developer in Testing, tá? Então, todas essas são denominações para QA. Então, se você já viu uma delas que tem a ver com teste ou QA, saiba que é basicamente aí a mesma coisa, tá? Mas por que a gente aqui da Lumi, a gente chama de QA Engineer? Porque hoje um QA Engineer, ele vai trabalhar não somente com os testes manuais, que é algo que eu vou falar sobre, mas com toda a abrangência que um QA Engineer trabalha. Então ele vai trabalhar ali com os testes manuais, ele vai trabalhar desenvolvendo automações para o sistema, então vai fazer automações de teste, eu vou mostrar para vocês o que é isso. Ele vai trabalhar com o processo de qualidade do time, ele vai trabalhar também com o processo de qualidade dentro do processo de desenvolvimento, então a gente vai desenvolver o processo de qualidade ali dentro do processo de desenvolvimento de software. Tudo isso é muito importante para que vocês entendam o que um QA faz, tá? E é justamente por isso que a gente fala sobre o QA Engineer. Porque normalmente quando você fala sobre o QA Engineer, né, quando alguém fala que é QA Engineer, é muito mais impactante para uma empresa, para um recrutador, do que você falar que você é um tester. Mas lembrando, galera, eu não estou diminuindo esse nome, tá? Eu só estou falando como o mercado ele traduz isso.
Então tá, galera, o que você, se tornando um QA, você vai ter que trabalhar? Você vai ter que trabalhar com planejamento dos testes. Então você vai ter que entender como que funciona aquele software, quais são os testes que vão ter que ser feitos, como que os testes vão acontecer ali no seu processo de desenvolvimento, tudo isso é você que traz. E como que você traz isso, né? Existe uma coisa chamada software testing, apesar de significar literalmente teste de software, que é basicamente um livro de regras, ou melhor, a habilidade de trazer esses testes para dentro de um produto, ou para dentro de uma empresa, para dentro do projeto que você está trabalhando, tá, galera? É muito simples software testing, inclusive eu tenho vários vídeos explicando sobre várias coisas sobre software testing, e literalmente ali você vai ter que botar ordem na casa, você vai ter que dizer em qual momento que vai ser desenvolvido, em qual momento que vai ser testado, quais tipos de testes vão acontecer, como que os testes vão acontecer, quais são os casos, os cenários de teste que você vai trabalhar, né? Tudo isso está imbuído dentro de um QA. E é uma coisa super fácil, super simples de estudar e também de botar em prática, tá, galera? Além disso, você vai ter que aprender a fazer testes manuais. E, galera, desculpa falar, mas a maioria das pessoas que não são QAs, todo mundo trabalha como QA de graça, tá? Por quê? Vai falar pra mim que você aí tava mexendo no seu celular, você baixa vários aplicativos todo dia, tem que aprender vários tipos de aplicativo todo dia, porque você tá baixando e usando diferentes aplicativos, e você não achou um bugzinho, um defeito ali, você falou, nossa, olha esse defeito, que coisa feia, nossa, olha que bug estranho, nossa, eu tentei logar, não deu certo, esse aplicativo é todo bugado. Galera, é justamente isso que são os testes manuais. Você está basicamente ali utilizando o sistema e está achando bugs. Isso é parte de um trabalho de um QA, tá, galera? E você está fazendo aí de graça para os outros. Eu conheço até gente que às vezes acha bug e ainda vai lá nos comentários, né, do aplicativo para poder falar que achou um bug e tal e precisa da solução desse bug. Galera, isso literalmente é um processo de teste, isso literalmente se chama bug report, tá? Você literalmente pega, encontra um bug, descreve como que você encontrou esse bug, coloca umas evidências, umas fotos, uns vídeos de como você encontrou esse bug e o desenvolvedor ele tenta consertar isso. Tem gente que faz isso de graça e eu tô ganhando pra fazer isso, tá, galera? E eu te falo que QA não ganha pouco. Outra coisa que você vai ter que trabalhar, automação de testes, tá, galera? A automação de testes é o quê? Você vai automatizar os testes que você está fazendo manualmente. Sim, é justamente esse momento aí que mais separa um tester, né, qualquer, um tester manual, de um QA engineer. O QA engineer ele vai criar as automações de teste e ele vai garantir que essa automação ela refaça os cenários que você já testou, só que por um robô. Ou seja, você ainda nem precisa testar manualmente, você nem precisa, por exemplo, testar uma feature de login, você vai testar o login ali do Facebook. Você vai lá e coloca seu usuário e senha. Ah, deu certo, legal. Agora vamos tentar fazer dar errado. Eu vou colocar minha senha errada. Ah, usuário e senha errada. Ah, legal, ele não deixou entrar. Isso é um teste. Aí você vai lá e vai literalmente automatizar esse teste. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas aí precisa de programação? Sim, precisa de programação. Mas galera, o nível de programação que é necessário para você criar uma automação é 1000 vezes menor do que o nível necessário para criar uma aplicação, tá? Por exemplo, para você ser um desenvolvedor. Então, para você entender, inclusive, as ferramentas de automação elas estão cada vez mais fáceis de se mexer e mais poderosas. Inclusive, a gente utiliza uma ferramenta chamada Cypress. E essa ferramenta, para você ter noção, uma automação desses cenários, inclusive, que eu estava falando, né? Que é um teste de login com o usuário funcionando e um login com um usuário que não é real, eu fiz em 20 minutos, tá? Inclusive tem vídeo no canal, vai dar uma olhada pra você ver como que é. E é literalmente um robozinho que vai refazer os testes pra você de um jeito super rápido e super específico. Então ele vai sempre rodar aqueles mesmos cenários toda vez. E isso é grande parte de um QA. Além disso, a gente vai ter aí toda a parte de processo de qualidade. Como eu disse, né? Nós, QAs, nós temos que garantir a qualidade do produto que está sendo desenvolvido. E como que a gente faz isso? A gente literalmente vai usar processos de qualidade, como por exemplo Agile Testing, a gente vai usar métricas como pirâmide de testes, a gente vai utilizar diferentes coberturas de teste, a gente vai realizar regressão de teste, a gente vai trabalhar com smoke tests, justamente para poder garantir que não somente o produto está com uma qualidade certa para ir para o usuário, mas que também o time está utilizando os processos de qualidade para que ele seja desenvolvido com qualidade. Então garantir que o time está fazendo testes quando ele desenvolve, porque testar não é só um trabalho do QA. Além disso, o desenvolvedor que está desenvolvendo aquela feature ele também tem que testar para ver se o que ele fez está funcionando corretamente, tá? E o QA ele vai garantir que todo o resto está funcionando. É justamente assim que se cria um processo de qualidade dentro de um time. E é justamente isso que um QA faz, tá, galera? A parte de código que um QA tem que aprender é justamente para fazer automação e, como eu já falei, é super simples de se iniciar. Além disso, por ter muito menos pessoas que sabem sobre QA e que sabem agir como um QA, um QA engineer, né, que é o profissional mais bem pago da área entre os testers, né, entre os QAs,
É por isso que é tão fácil encontrar empregos que paguem tão bem.